Costumamos pensar que as fases de planejamento e construção de uma edificação são as mais críticas, e com isso, tendemos a dar mais atenção e investir mais recursos nestas etapas. Contudo, durante a fase de uso e depreciação de uma edificação, é comum que práticas que possam alertar e prevenir desastres sejam negligenciadas, muitas das vezes por falta de recurso. Em edificações de pequeno porte, tais práticas realmente apresentam pouco impacto e trazem consigo elevados custos de manutenção. Entretanto, em obras de médio e grande porte, os benefícios superam os custos, principalmente em obras públicas, como pontes e estradas, tornando-se necessário o uso de sistemas de monitoramento em série para mantermos a segurança dos usuários destas edificações. Para um monitoramento em série de dados, o primeiro elemento que deve ser pensado é o sensor, pois ele é responsável pela coleta constante dos dados a serem analisados. No caso específico das estruturas, o sensor mais comum a ser utilizado é o extensômetro. Este extensor é capaz de coletar dados de tensões e deformações que se manifestam na superfície da estrutura. Um típico extensômetro é composto por 3 distintas camadas: uma camada protetiva, uma fina camada metálica que é responsável por coletar os dados e um filme plástico que funciona como base do dispositivo. Quando um extensômetro é acoplado à superfície de uma estrutura sob tensão, ele irá deformar em conjunto com a estrutura, causando uma variação em sua resistência elétrica, proporcional às tensões aplicadas na superfície. A seguinte equação matemática é usada para converter as variações de resistência em precisas leituras de tensões. Este processamento é feito por um microcontrolador que é comumente conectado a um transmissor, responsável por transmitir os dados coletados e processados para um servidor central, onde estes dados podem ser analisados pelos engenheiros e cientistas de dados. As implementações deste sistema podem ser deixadas de lado devido aos altos custos associados a tais sensores, microcontroladores e transmissores. Contudo, o avanço tecnológico que tivemos nos últimos anos trouxe consigo uma enorme acessibilidade a tais equipamentos, reduzindo estes custos drasticamente. Um estudo conduzido pelos integrantes da Universidade Federal da Grande Dourados, denominado um estudo de medidas de tensões e deformações usando um microcontrolador Arduino e dispositivos extensômetros, aponta que o uso adequado destes dispositivos de baixo custo podem apresentar resultados de precisão satisfatória. Além disso, um estudo de casos conduzido por integrantes do High Performance Computing and Networking Institute aponta resultados semelhantes. Para efeitos de comparação, atualmente, um microcontrolador tão versátil e capaz como o Arduino pode ser adquirido pela internet por €20. Esta acessibilidade, tanto de preço quanto de disponibilidade, se manifesta também nos sensores e transmissores. O avanço tecnológico nos trouxe uma grande capacidade de coletar e processar dados, com custos diminutos e acessíveis. Sendo assim, devemos nos atentar ao uso destes sistemas em nossas edificações, pois, com alguns milhares de reais investidos em um sistema como este, poderíamos ter evitado a perda de 2 vidas humanas e um prejuízo de R$44 milhões aos cofres públicos, resultados do desabamento da ciclovia Tim Maia.